Obrigada, Sr. Presidente em exercício, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Os Verdes trazem hoje um assunto relacionado com a cobrança da taxa turística, mais concretamente com o facto de haver estudantes deslocados que são obrigados a pagar esta taxa quando, por falta de alternativa, têm que recorrer a unidades de alojamento local. De facto, a situação insustentável que se vive hoje em Lisboa, resultado da especulação imobiliária que cresce de dia para dia, a par da falta de resposta de residências universitárias e da incapacidade financeira para pagar um quarto, tem empurrado estudantes deslocados a recorrer, por exemplo, a hostels para poderem estudar em Lisboa e, por causa disso, são obrigados a pagar a taxa turística. Podemos dar um exemplo concreto. Um estudante que necessite de ficar 4 noites por semana no hostel paga agora 8 € de taxa turística, ou seja, 32 € por mês, a somar ao já elevado custo associado à frequência do ensino superior. E esta situação remete-nos para os seguintes dados. No ano letivo 2017-2018, 30% dos estudantes do ensino superior na área metropolitana de Lisboa eram deslocados, ou seja, falamos de mais de 42 mil estudantes e apenas 9,2% dispunham de vaga em residências estudantis. A verdade é que o Regulamento Geral de Taxas, Preços e outras receitas do município de Lisboa foi recentemente alterado e prevê algumas isenções, por exemplo, para crianças com idade inferior a 13 anos ou situações em que a estadia seja motivada por serviços médicos. Ou seja, esta situação concreta dos estudantes deslocados é uma realidade que não está contemplada, o que nos parece ser de uma grande injustiça. Naturalmente, defendemos em primeira instância que devem ser criadas todas as condições para que haja uma efetiva resposta a nível da criação de habitação para estudantes, porque nos parece profundamente lamentável que haja estudantes a terem que residir em hostels. Mas, enquanto esta situação se verificar, não podemos pactuar com uma medida que, pelo simples facto de não estar adequada à realidade, representa ainda mais custos para quem está a estudar fora. Julgamos, portanto, que está na mão do Executivo acabar com esta injustiça que afeta quem deixa a sua residência e procura Lisboa para estudar. Por isso mesmo estamos hoje a propor que a Câmara pondere proceder à isenção do pagamento da taxa turística aos estudantes deslocados que se encontram a estudar em Lisboa e que residem, por falta de alternativa, numa unidade de alojamento local, por exemplo. Estes estudantes não estão a fazer turismo, não são turistas, são estudantes que não têm outra alternativa porque o Estado está a ser incapaz de dar resposta a uma necessidade básica. Mas vamos mais longe porque não basta falar de especulação imobiliária. É preciso conhecer os seus efeitos práticos no terreno e, nesse sentido, propomos que a autarquia, juntamente com a Federação Académica de Lisboa, avalie o universo de estudantes deslocados que se encontram a recorrer ao alojamento local. É fundamental conhecer os problemas concretos da cidade e as dificuldades destes estudantes para mais facilmente se trabalhar em conjunto numa resposta adequada. São estas as medidas que propomos por serem da maior justiça e sensatez e porque é tempo de tornar Lisboa uma cidade de oportunidades. E isso só se consegue com vontade política para mudar o que está claramente errado. Passando a um outro assunto que também consideramos ser um tema que não deve passar ao lado da discussão nesta Assembleia, o Estatuto e o regime de aposentação dos bombeiros. Em outubro, o Conselho de Ministros aprovou, entre vários diplomas, um decreto-lei sobre o Estatuto dos Bombeiros e outro sobre o regime de aposentação destes profissionais. O que acontece é que estes diplomas não foram devidamente debatidos com os bombeiros através das suas organizações representativas. Aliás, podemos mesmo dizer que foram surpreendidos com o anúncio das intenções do Governo, havendo várias reivindicações que têm vindo a ser apresentadas ao longo dos anos que não foram incluídas nestas propostas. A verdade é que, após várias reuniões, reina uma intransigência do Governo em atender às propostas dos sindicatos. Entre os vários aspectos contestados, temos, por exemplo, as condições para a aposentação, afirmando o Governo que a possibilidade de reforma antecipada poderá ser regulamentada num diploma posterior, ou seja, não há soluções concretas nem prazos. Em relação às carreiras, é descartada a proposta de transição de todos os postos de trabalho existentes.
Ou seja, a profissão de bombeiro não é devidamente reconhecida como profissão de desgaste rápido, não valorizando o tempo de prestação de serviço de socorro para acesso à aposentação. Em contrapartida, os sindicatos têm apresentado soluções e caminhos para defender os interesses, os direitos e condições de trabalho destes homens e mulheres que tanto dão ao nosso país e à nossa cidade e que desempenham uma missão exemplar, garantindo a segurança e o bem-estar das populações. É de referir que, fruto da negociação que, entretanto, foi encetada, estão a surgir algumas alterações, mas que ainda não são suficientes. Facilmente se percebe que insistir num Estatuto dos Bombeiros, sem ter em conta as suas aspirações e propostas, é um mau caminho e poderá dificultar o serviço de socorro prestado a pessoas e bens. E se estes assuntos são de uma grande importância para os bombeiros de todo o país, sendo o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa a maior corporação de bombeiros profissionais, entendemos que a Assembleia Municipal deve ter uma palavra a dizer. Desta forma, este é um assunto que deve merecer o esforço de todos nós para que o Governo reverta as suas propostas sobre a carreira e a aposentação dos bombeiros profissionais, porque não podemos pactuar com uma desvalorização desta nobre profissão. Se se pretende um socorro eficaz e de qualidade, são imprescindíveis políticas que promovam profissionais capazes, motivados, valorizados e dignificados. Diz o Governo que a intenção é uniformizar e harmonizar, mas já sabemos que isso é sinónimo de retirar direitos, condições de trabalho e desvalorização de carreiras. Entendemos por isso que as propostas podem e devem ser melhoradas, porque o Governo não pode, por um lado, defender a profissionalização da proteção civil e depois tratar assim os bombeiros profissionais. Por todas estas razões, os Verdes consideram ser da maior justiça que esta Assembleia se solidarize com a luta dos bombeiros por melhores condições de trabalho, que reconheça a importância dos contributos das suas estruturas representativas em todo este processo e, por fim, que sensibilize o Governo de modo a que as preocupações manifestadas pelos bombeiros sejam acauteladas. Por todo o trabalho que os bombeiros, e muito concretamente o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa tem feito, o mínimo que podemos fazer é apoiá-los nesta luta e dar mais força às suas expectativas, mais do que justas e legítimas. Obrigada.